Eu tenho certeza que você usa o Google, Netflix e a Amazon para fazer pedidos. Mas você já pensou em ser sócio dessas empresas? Se a resposta é sim, agora imagina você ser sócio da empresa que controla a internet por satélite. A internet de 10 milhões de pessoas por 164 países. Lança foguetes que dão ré e está apostando bilhões de dólares em inteligência artificial. Essa empresa se chama SpaceX e ela vai abrir o capital na Nasdaq nessa quinta-feira, dia 12 de junho. No mesmo período, a Anthropic, que é a empresa que faz o Cloud AI, o assistente de inteligência artificial, protocolou um pedido de IPO na SEC. E no meio disso tudo, o nosso querido Bitica, Bitcoin, já caiu mais de 40% desde o pico de outubro. E os ETFs de Bitcoin registraram a maior sequência de saídas da história. Coincidência? Hoje eu quero mostrar que não é coincidência, então fica até o final e esse vídeo vai ter muita informação que poucos canais estão falando. Vamos começar falando pelo tamanho do evento que vai acontecer nessa semana. Em 2025, o mercado americano captou cerca de 45 bilhões de dólares em total de IPO. Então, IPO, para quem não sabe, está chegando aqui no canal, é Initial Public Offering, que significa basicamente quando a empresa vai abrir o capital pela primeira vez na bolsa de valores. Então, em 2025 inteiro, o mercado americano captou 45 bilhões de dólares por meio dos IPOs. A SpaceX, que é a empresa do nosso querido Elon Musk, o nosso Homem de Ferro, quer sozinha nessa semana levantar 75 bilhões de dólares em um único dia. Isso é muita grana. Isso é mais que o dobro do IPO da Saudi Aramco, que captou em 2019 29 bilhões de dólares no seu IPO. E detalhe, essa semana vai sair o IPO da SpaceX, mas não é só ela que vai fazer a abertura de capital. Nós temos para esse ano também, já foi protocolado, né? E muito provavelmente vai acontecer. Nós temos o IPO da Anthropic, que é a empresa que desenvolveu o Cloud AI. Possivelmente vai acontecer em outubro desse ano. E a OpenAI, que é a empresa que criou o ChatGPT, também temos uma estimativa que aconteça o IPO entre 2026, esse ano, e 2027. Então vamos aos números. A SpaceX estima-se que vai ter um valuation de 1,75 e 2 trilhões de dólares. E isso, para ter uma ideia do quão absurdo é basicamente o PIB do Brasil inteiro. Uma empresa sozinha vale praticamente todo o PIB de um país continental. Já a Anthropic tem um valuation estimado até o momento de 965 bilhões de dólares. E a OpenAI está por volta de 852 bilhões de dólares. A receita da SpaceX atualmente está em torno de 18,7 bilhões de dólares. Essa foi a receita de 2025, né? E a Anthropic está com uma receita aí de 10 bi já, com estimativa de fechar o ano com 47 bi de receita. E a OpenAI, um pouco mais modesta, tá com 13 bi de receita. Então, temos no intervalo de um ano, dois no máximo, 3 IPOs trilionários. O mercado americano nunca absorveu isso de uma vez. E isso tem consequências diretas e indiretas em todos os ativos que são negociados no mercado, né? Então, a SpaceX, o IPO vai ser 12 de junho, sob o ticker SPCX. O ticker, para quem não sabe o que é uma sigla de como vai ser, você encontra essa empresa listada lá na bolsa. Então ela tem um preço fixado de 135 dólares por ação. O Goldman Sachs é o banco que está liderando um consórcio de 21 bancos, né? Isso inclui o BTG Pactual, que é o único banco latino-americano nessa operação. Quanto à Anthropic, ela depositou S1 confidencial na SEC em 1º de junho de 2026. Então foi nesse mês, essa semana mesmo, então ela protocolou esse pedido. Não temos muita informação porque é um pedido confidencial inicialmente, e para quem está chegando agora e não entende essa sopa de letrinhas que eu estou falando, a SEC é equivalente à nossa CVM, né? Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão que regula o mercado imobiliário lá nos Estados Unidos. Então toda vez que uma empresa vai fazer o IPO, precisa se direcionar para esse órgão para conseguir fazer todo o processo dentro da lei para abrir o capital e disponibilizar ações e captar dinheiro, né? Então o Anthropic está com o IPO previsto para outubro. Goldman Sachs e Morgan Stanley, mas
licença. Goldman Sachs e Morgan Stanley são os coordenadores desse processo, com o valuation que eu já mencionei de 965 bilhões de dólares. É um pouco maior que a OpenAI pela primeira vez. E isso é simplesmente a maior oferta simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, de ações de tecnologia que o mundo já viu. Agora, o que você está comprando se você entrar no IPO? Essa é a parte que a maioria dos canais acaba pulando. Antes de qualquer IPO, você precisa entender o que está pagando. Então, quando você compra uma ação, você está pagando por aquela ação, ok? A métrica mais básica para isso é o múltiplo pela receita. Quanto o mercado está pagando por cada real ou dólares, né, que a empresa fatura. Então, dito isso, nós temos a SpaceX com valuation estimado cerca de quase 100 vezes o valor da receita que ela possui hoje. Então, esse número diz muito que existe uma expectativa muito grande sobre o futuro da SpaceX. A Anthropic está com um preço sobre receita de 20 vezes a receita. E aí, como empresas já consolidadas, eu trago de exemplo a Microsoft, que é negociada atualmente a 13 vezes a receita que ela entrega, né? O preço da ação é 13 vezes o valor da receita. A Nvidia é negociada 35 vezes a relação preço-receita. E a Amazon, que ainda tem muito para crescer, é negociada 4 vezes a sua receita. Então, só para ter uma ideia de quão grandioso é esses IPOs que vão acontecer, nós temos a SpaceX sendo negociada 100 vezes a receita dela de 2025, né, como eu mencionei, e o resultado dela em 2025 foi um prejuízo de 4,9 bilhões de dólares. E ela não pagou dividendo, mas não vem ao caso a questão de dividendo nesse momento. É natural que empresas com grande potencial de crescimento não paguem dividendos, né? A Anthropic, ela teve o primeiro lucro operacional no segundo trimestre de 2026 e foi um lucro projetado, né? Não paga dividendos também. Já a Microsoft, Nvidia e Amazon, elas são empresas já muito lucrativas, muito saudáveis, e dessas três, a Amazon é a única que não paga dividendos, né? Então o insight que fica é que a SpaceX está sendo negociada a quase 100 vezes a receita que ela entrega, e a Microsoft é uma das empresas mais lucrativas do mundo e negocia a 13 vezes o lucro. Essa relação preço sobre receita não significa que a SpaceX é uma empresa ruim por estar sendo negociada 100 vezes a sua receita e estar dando prejuízo. Ela está numa fase de maturação e precisa de capital para continuar crescendo e aí se consolidar no mercado. E esse número basicamente nos diz que o preço por ação, nesse preço já está embutido uma expectativa futura de receita e lucratividade absurda. E aí quem está entrando agora paga por esse futuro e assume o risco de que ele possa não acontecer. E aí dentro do documento S1 da SpaceX, a gente pode ver algumas verdades. O prospecto ele foi publicado em 20 de maio de 2026. Essa é a primeira vez que a SpaceX divulga números auditados publicamente. E aí, o que está dentro desse prospecto? A SpaceX, então, ela é dona da Starlink, do segmento de foguetes, né? E o xAI foi absorvida em fevereiro de 2026. No consolidado, a gente tem uma receita de 18,7 bilhões de dólares. E aí a gente consegue ver aqui a lucratividade de cada um desses segmentos. E é muito claro que a Starlink é o segmento mais lucrativo e está sustentando todo esse investimento, tanto no segmento espacial, né, nos foguetes, quanto na parte de inteligência artificial. A Starlink é absurdamente lucrativa. Eles possuem mais de 10 milhões de assinantes em 164 países e possuem um EBITDA ajustado de mais ou menos 7,2 bilhões de dólares em 2025. Ele é basicamente o motor aqui da empresa, né? E aí o problema fica nessa divisão da xAI. Para quem tem conta no X, vai conhecer como o Grok, né? Que é a inteligência artificial né? Do X, antigo Twitter. E aí foi absorvida em fevereiro desse ano pela SpaceX. Ele deu um prejuízo operacional de 6,35 bilhões de dólares no primeiro ano, e no primeiro trimestre de 2026 a SpaceX já perdeu 4,3 bilhões de dólares, quase tanto quanto perdeu em 2025 inteirinho. Então a Starlink aqui é a galinha dos ovos de ouro da SpaceX. Ela está sustentando todos esses dois pilares aí que complementa a empresa como um todo. Outro ponto é que saiu o S1 da Anthropic e lá a gente consegue pegar alguns dados mais fresquinhos. O S1 confidencial foi depositado
há menos de uma semana e a receita run rate para esse ano está em 47 bilhões de dólares, então é a receita estimada anualizada, e comparando com 2025 foi 10 bilhões de dólares o ano inteiro. A receita da Anthropic quase quintuplicou em 12 meses. No primeiro trimestre de 2026, a receita foi de 4,8 bilhões de dólares. No segundo projetado, ficou em quase 11 bilhões de dólares, uma alta de 127% de um trimestre para o outro, né? E aí, na estrutura de custos, a Anthropic divulgou que no primeiro trimestre de 2026, ela gastou cerca de 0,71 centavos de dólar em computação para cada $1 de receita. E a projeção do segundo trimestre é de 0,56 centavos de dólar para cada $1 de receita. Então já mostra uma eficiência operacional e o xAI até o momento não apresentou, né? E aí a previsão da Anthropic é parar de queimar caixa antes de 2027. E os gastos de infraestrutura previsto para 2029 está estimado em 80 bilhões de dólares até 2029, né? E aí a gente pode ver que o crescimento da Anthropic é superior à inteligência da xAI, ele é real e não tem precedentes até o momento. Os VCs, né, as Venture Capital, que são as empresas que geralmente fazem essas análises mais densas e investem o capital, são investidores de capital de risco, né? É eles que investem nas empresas quando elas não estão com capital aberto ainda. Eles analisaram os dados da Anthropic e disseram que nunca viram nada parecido nos 200 IPOs que eles participaram. Daí aqui cabe uma reflexão que o risco não é a empresa em si, mas é o preço que está sendo colocado no momento. Um elefante na sala, SpaceX e Anthropic. Antes de se aprofundar nos riscos do IPO, tem uma informação que saiu no S1 da SpaceX que pouca gente está conectando corretamente. A Anthropic está indo para um IPO de quase $1 trilhão. Ela é cliente da SpaceX. Ela paga cerca de 1,25 bilhão por mês para usar os data centers da xAI, que fica em Memphis, Tennessee. Então lá são 220 mil GPUs da NVIDIA e 300 megawatts de capacidade. Não, deixa aqui. Então lá são mais de 200 mil GPUs da NVIDIA e 300 megawatts de capacidade computacional. Então é muita coisa. E aí é só fazer a conta. Não, deixa aqui. 1,25 bilhão por mês vai dar 15 bilhões no ano inteiro. E esse contrato, segundo o S1, vai até maio de 2029. A receita potencial total para a xAI fica em torno de 40 bilhões de dólares até lá. Por que isso importa? A receita que a Anthropic precisa gerar para pagar essa conta explica em parte o crescimento explosivo. Eles precisam faturar muito para manter toda a infraestrutura rodando, já que demanda alto capex e aparentemente nenhuma empresa de IA é lucrativa hoje em dia, mas tem uma alta expectativa e demanda por esse produto, né? A SpaceX depende financeiramente da Anthropic como cliente, o que significa que os dois IPOs têm uma certa dependência. Se um vai mal, o outro vai sentir. Aí esses dados estão lá no S1, que é o documento oficial da SEC, nas páginas F62, 96 e 146 do S1 da SpaceX. Vocês podem lá conferir caso queiram. Então, quando um analista de Wall Street lê isso, um analista financeiro lê isso, chama de risco de concentração. Quando você lê e eu leio, a gente chama de, pelo nome correto, de dependência. 5 verdades sobre o IPO que o banco não te conta. Antes de você sair investindo em empresas que estão fazendo o IPO, você precisa entender pelo menos essas 5 coisas. Então vamos à primeira delas. Você está comprando no preço de entusiasmo. Os fundos de Venture Capital que estão saindo no IPO da SpaceX compraram quando a empresa valia 125 bilhões de dólares em 2022. Você que vai entrar no IPO agora vai comprar essas ações da SpaceX a 1,75 trilhão de dólares pelo menos, ou seja, 14 vezes mais caro do que os VCs pagaram lá em 2022. Quem que está no melhor preço aqui? Fica a reflexão. No caso da Anthropic, o valuation saltou de 380 bilhões de dólares para 965 bilhões de dólares em apenas 4 meses. Quem chegar no IPO agora vai estar chegando na aceleração final dessas empresas. Verdade 2, o lockup vai te prejudicar. Insiders, fundadores, funcionários, os fundos de Venture Capital, né, os VCs, eles não podem vender por 180 dias as ações após o IPO. Quando esse período vence, é comum que tenha uma onda muito forte de
de vendas, né? E isso acaba puxando o preço para baixo, o preço da ação em relação ao IPO lá no dia 0, né? No dia 1. Então, quem comprou lá no dia 1 é quem acaba absorvendo esse impacto, porque essas pessoas que entraram lá em 2022 ou ao longo de 2022, enquanto não tinha capital aberto, elas estão ansiosas para se desfazer das ações e aproveitar o dinheiro e realocar em algo que vai multiplicar de novo por 10, 14 vezes. Fechou? Então, muita atenção no IPO. Esse ponto 2 é bem importante para você entender e não cair em furada. Verdade 3. Já ficou claro no ponto 2, IPO é liquidez para quem está saindo, não necessariamente oportunidade para quem está entrando. Como eu falei no ponto 2, temos os funcionários, os fundadores, os fundos, investidores privados que esperaram anos por esse momento. O IPO é a saída deles para isso. Então você que entra no IPO só está do outro lado dessa transação. Verdade 4. A corrida de IA não tem vencedor definido. Em 1999, todo mundo achava que Pets.com ou Yahoo seriam eternas. A Amazon sobreviveu e a maioria desapareceu. Hoje a corrida da inteligência artificial tem a OpenAI, tem a Anthropic, tem Google, tem a Meta AI, tem a xAI e dezenas de outros que a gente acaba nem conhecendo, mas tem muitos aí que não são tão famosos. Então, quando você paga 965 bilhões de dólares pelas ações da Anthropic no IPO, você está apostando que ela ganha essa corrida por décadas. É possível? É, mas não é garantido e o mercado está muito pulverizado ainda. Verdade 5, a demanda por IA é uma demanda real, mas a oferta está crescendo na mesma velocidade, que é o que eu comentei no ponto 4. Existem muitas empresas com inteligência artificial para ofertar e muitas outras que a gente nem conhece. A competição faz comprimir as margens e não me refiro só às margens de lucro, é todas as margens da empresa. É isso que acontece em todo o mercado que cresce rápido e atrai muito capital para investir. Então, qual que é o preço justo de uma empresa quando a concorrência aumenta todo mês? Então, isso não é um argumento para não investir, é um argumento para investir consciente, com posição adequada ao seu risco, sem comprometer o risco da carteira e com uma clareza de que você está apostando no futuro. Agora eu vou tentar explicar a conexão que poucos estão fazendo de forma explícita. O Bitcoin caiu desde o topo histórico de outubro, mas ele não apenas caiu. O mercado institucional está saindo de uma forma um pouco fora do comum e a coincidência de timing com o fluxo para inteligências artificiais é impossível de ignorar, né? Então vou botar aqui na telinha para vocês para ficar mais claro. O pico do Bitcoin foi em outubro de 2025 a 126 mil dólares. O preço atual do Bitcoin está cerca de 67 a 70 mil dólares. Hoje, na data que eu gravo esse vídeo, ele sofreu uma queda e chegou a bater abaixo de 60 mil dólares, né? A queda em relação ao pico de outubro é de mais ou menos 50% ou 30% aqui no ano corrente, né? De janeiro até maio. De janeiro até agora, desculpa. E aí temos as saídas de ETFs em maio de 26, que foi de 2,3 bilhões de dólares, o maior mensal de 2026. E aí de maio a junho nós temos 3,45 bilhões em pregões consecutivos, uma estimativa do JP Morgan, né? E a saída acumulada está em 4 bi. Tivemos também a maior saída num único dia, 484 milhões de dólares em 1º de junho de 2026, ou seja, 91% desse valor saiu do IBIT, que é o ETF da BlackRock. E aí, por que o Bitcoin é o primeiro a ser vendido nessa rotação? Pensa comigo como se fosse um gestor de fundo, né? Com muito dinheiro para alocar. Você tem, sei lá, 10 bilhões de dólares alocados, vai aparecer 3 IPOs trilionários no ano que você quer participar. Como gestor de fundo, você quer botar alguma coisa lá, porque tem a chance, né? Tem muito potencial, não é à toa que tá com os múltiplos tão elevados. Existe uma expectativa real. Só que você precisa vender alguma coisa que tem em carteira para conseguir entrar nesses IPOs ou pelo menos deixar em caixa até que esses IPOs aconteçam. O que você vai vender primeiro? Você vende o que é mais fácil de desmontar a posição sem causar um impacto no mercado. E hoje o Bitcoin é um dos ativos mais líquidos no mundo. Ele funciona 24/7.
ele é mais fácil de liquidar, ou seja, de vender a posição e transformar em dinheiro dentro do caixa do que equity privado, ou seja, ações de outras empresas, real estate, né, nos Estados Unidos, que é a parte relacionada com imóveis, ou uma posição grande em ações individuais. Então a gente tem algumas evidências diretas. Os ETFs americanos de Bitcoin registraram a maior sequência de saída desde o lançamento em janeiro de 2024. Foram 11 pregões consecutivos de resgate das pessoas só vendendo o ETF de Bitcoin. E isso começou em 15 de maio, exatamente quando o fluxo para a inteligência artificial começou a acelerar. Aí, como eu falei anteriormente, tivemos o maior resgate em um único dia, 484 milhões de dólares, sendo 91% saindo do IBIT, que é o ETF da BlackRock. Então não é varejo, não é o povão, não é pessoa física, é institucional fazendo esse movimento, empresas. A Strategy MicroStrategy, maior detentora corporativa de Bitcoin, vendeu o Bitcoin pela primeira vez desde 2022 e é um sinal que até os mais convictos estão ajustando posições. O segundo fator, a IA precisa de muito capital para existir. A Anthropic vai gastar cerca de 80 bilhões de dólares em infraestrutura de nuvem até 2029. A OpenAI também prevê uma estimativa de 115 bilhões de dólares. A SpaceX jogou 20 bilhões de dólares em capex de IA só em 2025. E esse capital ele precisa vir de algum lugar. E aí grande parte vem dos investidores que estavam alocados em outros ativos, incluindo criptomoedas. Então a dinâmica ela é muito simples. A IA precisa de capital para financiar essa oferta que vai sustentar essa demanda crescente. Então ela precisa desse capital para investir em GPUs, nos modelos, nos data centers, espaço para isso. E aí esse capital ele está saindo dos ativos mais líquidos. Bitcoin está entre eles. Por isso que ele é o primeiro a sentir. Por isso ele está com um comportamento um pouco fora do que outros ativos estão tendo. Ele é o mais líquido. Ele funciona 24/7. Não depende de terceiros. É só vender e no outro dia ou em minutos cai na conta, né? E aí isso não significa que o Bitcoin está morto, como muitos gostam de dizer, ou que é hora de vender. A rotação de capital ela é sempre cíclica. Todo mercado, cada nicho de mercado tem o seu período cíclico. Isso é completamente normal. Quando a euforia de IA passar e encontrar os seus primeiros grandes decepcionamentos, e isso vai acontecer, sempre acontece, parte desse capital vai buscar sair dessa alocação novamente e ativos com fundamentos mais sólidos, como o Bitcoin, tendem a se recuperar. Só que isso não tem data marcada. Então, se você é um cara que investe em Bitcoin, tenha mãos de diamante, não desista, vai voltar. Eu sei disso, você sabe disso. Continue comprando. O cenário de risco que ninguém está calculando. Eu quero tentar dar um cenário que não é catastrofismo. É um exercício básico de investidor sério. SpaceX abre capital na quinta-feira com valuation de quase 2 trilhões de dólares. Anthropic vai abrir em outubro, valendo quase 1 trilhão de dólares. Os dois chegam no mercado com as narrativas poderosas e crescimento real. E nos primeiros trimestres, como empresas públicas, o mercado vai cobrar resultado, não narrativa, resultado. O que acontece se o prejuízo operacional da SpaceX continuar acelerando? No primeiro quarto de 26 já perdeu 4,3 bilhões e em 3 meses como é que fica? A Anthropic não chegar dando lucro no segundo trimestre de 26, né? No segundo quarto, como ela mesmo projetou, dado que gasta 56 centavos de dólar de computação por cada R$1 de receita. E o que acontece se a concorrência da OpenAI, Google e Meta comprimir os preços mais rápido do que os modelos de valuation previram? Quando as empresas chegam no mercado com valuation que precificam um futuro perfeito, qualquer surpresa negativa gera uma correção violenta no preço das ações. E isso não é só com as empresas de IA ou de tecnologia de forma geral, mas é em todos os setores da bolsa, sempre funcionou assim nos IPOs. E aí quando esse capital quer sair desses investimentos com expectativas erradas ou valuations elevados, para onde que ele vai? Ele vai para tesouro americano, vai para ouro, vai para Bitcoin, ativos considerados mais defensivos para quem entende do assunto, né? A frase que resume isso tudo é que o mercado não é errado, ele está sempre ajustando os preços às expectativas. E aí o problema
é quando as expectativas ficam muito longe da realidade. O que o iniciante deve fazer com tudo isso, então? Depois de tudo isso, 4 perguntas práticas. Devo comprar a SpaceX no IPO? O BTG Pactual é o único banco brasileiro nesse consórcio. Os clientes podem ter acesso ao preço de IPO. Corretoras como Avenue, Interactive Brokers permitem compra nos mercados secundários a partir do dia 12. Então, o que é o mercado secundário? É quando a empresa já abriu o capital, já distribuiu essas ações e as pessoas que compraram essas ações vendem essas ações na bolsa. Esse é o mercado secundário. E aí, BDR dessas ações aqui no Brasil, na B3, que é a nossa bolsa de valores aqui, devem aparecer algumas semanas depois. E aí, minha visão honesta é que se você tem uma curiosidade genuína ou lê os relatórios e acredita no potencial, pode ter uma posição pequena na carteira. Talvez algo entre 1 e 3%, que se der errado não vai, não vai te arruinar, né? E vai ser muito pouco do teu capital. A ideia não é ter essas empresas como investimento principal, como uma aposta para o futuro, né? Vou acertar o olho da mosca. Então tem que ter consciência de que você está no último vagão de uma valorização que foi de 125 bilhões de dólares para 1,75 trilhão de dólares. Devo comprar Anthropic no IPO de outubro? Tem mais tempo para pensar, mas a lógica é a mesma. O crescimento é real, eles saíram de 10 bi para 47 bi no projetado, que é algo sem precedentes, né? Mas o custo estrutural também é real. 80 bi de infraestrutura até 2029 é muita coisa. Então aguardo o S1 público, ele vai revelar as margens, estrutura de governança e detalhes que o S1 confidencial não nos mostra. Decisão com informação completa é uma decisão muito melhor. Bitcoin em queda é sinal de venda? Depende do seu horizonte, se você entende o ativo, se você acredita nos fundamentos, se não acredita. Quem aporta todo mês com estratégia de longo prazo, que é o que eu faço, não precisa reagir à rotação institucional de capital, principalmente de curto prazo, como é o que está acontecendo. E esse é exatamente o cenário onde a consistência bate o timing. Então, consistência é um dos pilares aqui do canal, consistência e disciplina. Esse é um dos exemplos práticos da vida real. Não se afobe, siga a estratégia e continue aportando nos seus ativos que você selecionou aí todos os meses. E aí quem tá muito, investiu muito em Bitcoin, não tá conseguindo dormir, e aí talvez esse seja o momento de refletir para reorganizar a carteira de forma que consiga dormir tranquilo, mas de forma alguma eu acho que seja o momento de vender, talvez seja mais ideal. Eu não costumo vender os ativos da carteira, mas se você está buscando uma reestruturação da carteira, busque fazer isso fazendo novos aportes, que a posição de Bitcoin vai diminuindo aos poucos, né? Qual que é a lição prática aqui? Todo ciclo tem sua narrativa dominante. Na bolha de 99 eram as empresas da internet. Qualquer empresa com o nome .com no final valia centenas de milhões de dólares. Em 2021 eram as criptomoedas. Em 24 e 26 é a IA. Algumas dessas empresas vão sobreviver e se tornar gigantes, eu não tenho dúvida, e a maioria vai decepcionar as expectativas embutidas no preço. E aí a questão não é qual vai vencer essa corrida, mas é quanto você está pagando pelo direito de descobrir isso. Eu não estou dizendo que SpaceX e Anthropic vão despencar do dia para noite e que não vale a pena investir. Pode ser que daqui a 10 anos a gente olhe para trás e diga que 1,75 trilhão de valuation era barato. Estou dizendo que a análise de valuation, análise fundamentalista, ela precisa fazer parte da sua decisão. E que entrar no IPO no calor do hype, no calor do momento, sem entender o que está pagando, é uma das apostas mais caras que um iniciante pode fazer. Você vai investir nessas empresas, entenda os números, dimensione a posição ao risco que você aceita, né? E espere os primeiros resultados públicos antes de aumentar a sua posição. E sobre o Bitcoin, quem tem estratégia de longo prazo não precisa tomar decisão com base no que o institucional está fazendo agora. A rotação de capital ela é real, é documentada, mas é temporária. E se esse vídeo te deu uma visão diferente do que você está lendo por aí, compartilha. É o tipo de conteúdo que pode te ajudar antes de tomar uma decisão que vai custar caro. Então inscreve-se no canal se ainda não se inscreveu, ativa o sininho e me conta nos comentários se você vai entrar no IPO da SpaceX na quinta-feira ou no IPO da Anthropic lá em outubro ou nas duas. Fechou? Por esse vídeo era isso. Valeu!